Olá, estamos aqui com mais uma edição do podcast Duas a Duas. E eu estou aqui ao lado de duas doutoras muito queridas, doutora Silmara e doutora Fábia. Já a gente vai falar com elas, mas antes a gente está com várias novidades hoje aqui, vários produtinhos maravilhosos dos nossos patrocinadores. Olha só que legal. Silmara, o que a gente pode fazer agora para apresentar para a doutora Fábia? O que você acha? Nós temos o Damilib, que é um produto para melhorar a libido feminina, excelente, né? Da planta damiana. A gente trouxe plantas, doutora. O colágeno e o shot da beleza, que é para evitar a perda de colágeno. Então, muitas coisas boas que... E o que vocês querem começar? Qual que vocês querem experimentar primeiro, doutora? Ah, eu quero esse aqui, ó. Vamos de shot. Vamos de shot. Que, antes da gente colocar colágeno para dentro, muito importante a gente não acabar com o nosso próprio colágeno, né? Então, eu achei incrível não degradar. Então, eu achei muito incrível isso aqui, sensacional. Nossa, que bacana. E esse é de um dos nossos patrocinadores, o Empório Magistral. Ele está com a gente. Você também pode estar com a gente aqui em breve. Vamos provar o shot da beleza. Gostoso, hein? Muito gostosinho. E prático, né? Você carrega na bolsa, leva para qualquer lugar. Para viajar é perfeito. E assim, tem um horário ideal? Como é que funciona antes de ingerir? Sim, é melhor de manhã, né? Sempre bom de manhã. Quando a gente prepara todos aqueles produtinhos, aqueles manipulados, a gente vai e também já, né? Com certeza. E, Silmara, conta um pouquinho, né? Você conhece a doutora Fábia há muitos anos, né? A gente teve esse privilégio de te trazer aqui para essa entrevista com a sua agenda lotada. A gente está muito... Obrigada. Estamos orgulhosos disso. A honra é minha. A gente queria conversar um pouquinho com você sobre, né, a sua carreira e a sua vida tem vários momentos muito importantes, né? E conta um pouquinho assim do início da sua trajetória profissional. Você é farmacêutica de formação. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Inclusive, eu conheci a Silmara no meio dessa transição. Né? Foi muito incrível a nossa história, porque já tem mais de 10 anos, acredita? Mais de 10 anos. Foi 2013. E eu sou farmacêutica de formação há mais de 25 anos, me formei em 98. E sempre trabalhei durante quase 20 anos na área de estética. Então, eu sou farmacêutica e fiz especialização em estética facial. E trabalhei em empresas importadoras de ácido hialurônico, toxina botulínica, prótese mamária, por muito tempo. Só que quase 20 anos depois, eu não via mais sentido naquilo ali. Eu não via mais desafio naquilo e já começava a não fazer muito parte daquilo que eu queria para mim, sabe? E eu tive um convite de uma multinacional para trabalhar na área de marketing digital. E aí vai falar assim, nossa, mas por que, né, sair da área de saúde para o marketing digital? Mas era uma startup e que trabalhava por verticais, por segmentos, e eles precisavam de alguém para trabalhar na área de saúde. Então, na área médica. E como eu sempre trabalhei lá, desde o começo da minha formação, com visitação médica, em contatos com médicos o tempo todo, era uma porta que para mim era fácil de ser aberta, né? Sim, e tinha muito sentido, tem muito sentido também, né? Porque você se tornou uma expert, né, nesse tema, né? Então, você fazer um marketing, com certeza você fez com propriedade, né? Então, foi tão... Com tanta propriedade ali, eu na verdade, eu dei um passo para trás, porque durante esses 20 anos eu fui construindo uma carreira nessas empresas e eu já era gerente nacional de vendas. E quando eu fui convidada para essa multinacional, era para ser vendedora. E eu falei assim, tá bom, eu adoro um desafio, não sei nada, eu sabia tanto de Google patrocinado, né, quanto, né, qualquer outra coisa, assim, veterinária. Tipo, eu falei assim, então, não sei de nada, beleza, eu vou dar esse passo para trás. E para tomar um impulso aí, eu sempre fui muito focada no meu trabalho, muito workaholic, isso vai impactar ali na frente, logo mais, que eu vou contar. E eu entrei fazendo esse segmento de saúde, eu comecei a me destacar muito, em acho que 3, 4 meses eu já ganhei um prêmio dos melhores executivos de vendas da América Latina, fui para o Google em Mountain View, né? Enfim. E depois já fui promovida a gerente regional e depois, passado aí 5 anos nessa multinacional, eu já era diretora de 2 áreas. De vendas e de atendimento, 2 áreas bem importantes, né? Eu sempre fui entregadora de meta, né? Eu sempre entregava além da meta. Só que, não por culpa da empresa, porque eu não acho legal a gente
responsabilizar o outro, mas por minha responsabilidade mesmo, eu acho muito importante essa presença, esse entendimento de que a gente só deixa fazer com a gente o que a gente permite, né? E, assim, extremamente importante. E eu, por ser muito workaholic e querer, né, ambicionar aquela carreira ali, crescer, eu não tive limites mesmo para trabalhar. E aconteceu que eu tive um burnout no final desses 5 anos. Eu já estava com sobrepeso, eu tinha colocado 16 quilos a mais. Eu estava pré-diabética, eu estava com síndrome metabólica, eu estava com uma insônia crônica já de anos, então eu vivia extremamente ansiosa. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa até então, e só aumentou muito. Eu tive que tomar muitos medicamentos, então eu tive 2 afastamentos psiquiátricos mesmo, e fiquei 2 vezes em casa por 15 dias. E eu tinha enxaquecas de parar no hospital. E às vezes eu tinha que ir embora do trabalho e trabalhar de casa por conta disso. E aí, minha pele, que eu sempre fui extremamente vaidosa com a minha pele, né? Eu fui fazer farmácia porque eu fui uma adolescente que teve muita acne. Então, eu fui fazer farmácia para trabalhar com cosmetologia, para trabalhar com estética, porque era um sonho meu ter uma pele de olhar no espelho e falar assim, nossa, não vai ter um dia que eu não vou acordar e não vai ter uma espinha na minha cara, entendeu? Então, a hora que eu vi, eu estava cheia de melasma, eu estava cheia de acne adulta. E eu falei assim, tá tudo errado, né? Então, eu saí dessa empresa e falei assim, bom, o que eu vou fazer? Enfim, eu tinha um companheiro nessa época e que também estava bem estressado com a questão do corporativo. E ele queria muito trabalhar com gastronomia desde sempre. Eu falei assim, por que não, né? A gente adorava cozinhar. E fui fazer uma pós em gastronomia. Então, saí dessa multinacional e abri um negócio de gastronomia que era para ser um food truck. Gente, olha que loucura. Olha que loucura. Que loucura e que coragem. Porque a gente sempre gostou de viajar. Eu já viajei mais de 50 países. Então, assim, eu gosto de movimento. Eu queria, de alguma forma, ser nômade. Então, eu vou ser nômade no trabalho, né? Eu vou pegar esse food truck e vou por aí. Uau! Só que a gente levou um belo cano da empresa do food truck, que nunca entregou o food truck até hoje. A gente está com um processo, né, com isso. E eu falei assim, qual que é o plano B? É fazer em casa. Então, comecei a fazer delivery de comida saudável. Por quê? Porque quando eu trabalhava nessa multinacional, a minha opção era comer ali no shopping, onde era o prédio, em quilo, em praça de alimentação. E eu percebi que nesses 2 afastamentos que eu tive, eu não tive dor de cabeça. Então, eu relacionei muito também com a alimentação. Eu falei assim, bom, que estranho, né? Eu como na rua, todo dia em shopping, e eu tenho essas crises de dor de cabeça. Lógico que também o estresse impacta muito. Sim. Eu fico em casa 15 dias cozinhando a minha comida e não tenho. Então, eu comecei a entregar essas marmitas saudáveis em empresas também, né? E entrei num delivery, então. Só que aí veio a tal da pandemia. Né? E aquele trabalho insano, eu investi tudo que eu tinha guardado, né? Da rescisão e de tudo ali naquele trabalho. Veio a pandemia e, como tantos outros, quebrou o meu negócio. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Bom, nesse espaço, como eu sempre me jogo muito, né? Então, quando eu fui trabalhar com marketing digital, eu fui fazer pós em marketing digital na GV, fiz cursos de marketing digital na SPM, e quando eu fui fazer gastronomia, eu fui fazer pós na PUC, mas eu também fui fazer alguns cursos em Londres. Minha irmã mora na Inglaterra. Todo ano eu vou para lá. E aí fui fazer Le Cordon Bleu, patisserie, cursos curtos, mas enfim, fora. E fui fazer uns cursos do Jamie Oliver. E aí eu fui fazer uns cursos de cozinha indiana, cozinha vietnamita, que eu sempre adorei as especiarias. Quando eu comecei a cozinhar com as especiarias, eu comecei a pesquisar sobre as especiarias e eu caí numa terapeuta Ayurveda, num grupo de Facebook, divulgando minhas marmitas. E eu falei assim, nossa, especiarias Ayurveda. Comecei a pesquisar, passei por consulta com ela me falou algumas coisas que fazia todo sentido para mim. Eu tinha tido um contato com a Ayurveda em 2005, quando meu filho nasceu. Mas antes da gente começar a entrar na Ayurveda, me conta um pouquinho mais sobre o burnout. Qual era o seu ritmo nesse dia, nessa questão para você ter esse burnout? Qual eram os sintomas? O que você... Bom, começou aqui com a ansiedade, né? Eu comecei a ter muito... Sempre, como eu falei, eu sempre fui muito ansiosa, mas
estava uma coisa bem fora de controle. Minha terapeuta estava até preocupada comigo. Hoje eu faço terapia há 19 anos, né? Tá. Eu falo que algumas coisas me fizeram ficar melhor na vida. Uma delas foi a terapia, com certeza. E esses dias mesmo a gente estava conversando e ela falou assim, Fábia, teve momentos, a gente estava fazendo uma retrospectiva, ela falou, teve momentos que eu fiquei muito preocupada com você. Eu achei que você fosse ter uma parada cardíaca, sabe? Alguma coisa em algum momento. Caramba. Então, assim, eu fui parar no hospital, eu tinha enxaquecas de ter muita dor mesmo e de não tolerar uma pessoa. Era até uma zoeira, assim, porque essas empresas modernas são salas todas abertas, todo mundo sentando do lado do outro, e aí todo mundo sabia que não podia comer maçã do meu lado, porque o barulho, e isso hoje, estudando Ayurveda e tudo, é um desequilíbrio mesmo, você ficar com tanta sensibilidade a som. Então, olha só. eu descobri que eu tinha misofonia. Que bacana isso, porque assim, tem muita gente que tem essa sensibilidade e a pessoa sai do prumo, né? Nossa, pra mim, começava alguém mascar chicletes ou comer alguma coisa do meu lado, eu levantava, ia dar uma volta e aí eu voltava depois, sabe? Então eu comecei a ficar eu comecei a ter TPM que durava 15 dias. Eu falava, gente, a minha TPM dura 15 dias. Eu cheguei a colocar até aquele implante de gestrinona, que hoje eu falo, meu Deus, quando eu olho hoje pra trás o que eu fiz, mas puro desespero mesmo desespero na época, né? Porque é desespero de tentar resolver, de tentar resolver, porque eu falava assim, eu tenho muita responsabilidade aqui nesse trabalho, eu tenho que entregar, eu tenho uma equipe muito grande, tinha 2 equipes, e eu não posso me dar o luxo, eu preciso remediar o que está acontecendo comigo, esses sintomas, para eu poder, e eu tinha insônia, então eu acordava de manhã, o trapo, e eu tinha que trabalhar, então eu comecei a tomar muito tarja preta para dormir. Tá. O que acontece com muita gente, né, tarja preta? Exatamente. E, aliás, é uma questão que eu acho que é muito importante a gente falar de saúde mental, né? Eu vi você falando aí do carinho, do comprometimento com esse início da tua carreira. Mas mesmo assim, com todo esse comprometimento, você desenvolveu o burnout, né? Tô errada nesse raciocínio? Porque a gente acaba achando que o burnout é quando você odeia o trabalho que você tem. Eu amava o que eu fazia. É isso que eu sempre gostei do que eu fazia. E eu amava a minha equipe de trabalho. Eu tinha uma equipe muito legal, assim, nessa empresa. De destaque mesmo, de pessoas muito incríveis, que eu tenho relacionamento até hoje. Então, não era por não gostar do trabalho. Era porque eu me coloquei mesmo numa cobrança, numa autocrítica, num desequilíbrio insana. Eu queria sempre mais, eu queria entregar mais. Enfim, e isso, como eu chegava à noite, eu não conseguia desligar. Então, assim, era meia-noite, eu deixava o celular recebendo e-mail. E se entrava um e-mail de cliente, principalmente se fosse um cliente grande, eu já respondia naquela mesma hora. Tipo assim, eu não desligava da tela. Era 24 horas, você estava trabalhando 24 horas. Até que chegou um momento que eu falei assim, não, eu preciso dar uma desacelerada. Só que aí o meu corpo já estava num estresse tão grande, porque o que acontece? Num momento você fica produzindo muito cortisol. Até que chega num momento, assim como você tem uma falta de insulina depois e tem que aplicar a insulina, tem uma hora que você não produz mais cortisol como você deveria. E aí eu comecei a não conseguir mais levantar da cama de manhã. Eu sempre fui uma pessoa super ativa. Só que eu tomava um tarja preta às 9 da noite para dormir, meia-noite eu já acordava, acabou o efeito, tomava outro, 3 da manhã eu acordava, tomava outro, 7 da manhã eu estava com a personal na minha porta, porque todo mundo pensa assim, só trabalhou, não se cuidou. Muito pelo contrário. Durante todo o tempo, eu sempre fui muito cuidadosa com a minha saúde. Então, como eu tinha um cargo muito bacana, eu tinha um plano de saúde excepcional, então eu passava pelos melhores endócrinos, pelos melhores dermatologistas, gineco, psiquiatra, né, tudo, e nada resolvia. Então, nutricionistas, eu não sei mensurar quantos profissionais eu passei. Eu fiz todas as dietas. Eu fiz a da Lua, da HCG, né, de tudo que vocês possam imaginar. Eu até contei ontem numa live que a primeira vez que eu passei por um endócrino foi aos 12 anos, por não me sentir nos padrões, né, da escola, e eu nem muito longe de estar com sobrepeso naquela época, mas eu sempre, depois até com a Ayurveda, eu fui entender a minha estrutura, que eu sou de predominância muito Kapha, ou Kapha, pode falar as duas coisas, né, então eu sou uma mulher grande, né, e eu ficava tentando mirar naquilo de ser uma coisa totalmente fora da minha realidade. Sim. E isso, inclusive, é uma loucura, né? A gente vai falando sobre isso, vai dando várias voltas, mas eu até quero falar sobre esse assunto em algum momento, que isso impacta nas nossas escolhas, né?
e deixa a gente insegura, inclusive em relacionamento, enfim. Mas, falando do burnout, é isso. Eu comecei a chegar uma hora que, na segunda-feira, toda segunda-feira, tem uma coisa em corporativo que chama MMM, Monday Morning Meeting. E chegava na segunda-feira, era às 9 da manhã com a equipe inteira. Tá. E às vezes eu estava a caminho de Alphaville, eu começava a chorar no trânsito, na Marginal. Eu ligava para um gestor, ou para um dos meus gestores, e falava assim, faz o MMM para mim hoje, que eu não estou bem. E aí eu tive que pedir afastamento. E aí eu comecei a rever tudo, né? Porque eu falei assim, tá tudo errado, eu sou farmacêutica. Eu tava tomando uma necessaire de remédio desse tamanho, gastando assim R$1.500 na época, né? Em 2018, por mês de farmácia. Então eu tava aplicando Saxenda na barriga, ou não sei se pode falar o nome comercial, mas enfim. Né? Eu tava aplicando a injeçãozinha mágica na barriga, eu tava tomando ansiolítico, eu tava tomando 3 tarja preta para dormir. E aí caiu a ficha, não dá pra continuar gastando assim. Horrores em dermato, com laser, com isso, com aquilo, para clarear minha pele. Cabelo caindo aos tufos, né? Hoje até à noite eu tenho uma live sobre cabelo, vou dar uma palestra num congresso sobre cabelo. E nessa época eu achava assim, nossa, eu acho que eu puxei minhas avós, sei lá. Eu botava um grampo aqui, parecia careca aqui. Eu falava assim, gente, o que tá acontecendo? Eu ia tomar banho, eu puxava o cabelo, saía aos montes, né? E aí eu parei tudo, falei, literalmente, eu joguei aqueles remédios fora e eu falei assim, eu vou procurar alguma forma de me curar de forma natural. E aí, né, Nossa, eu fiquei até arrepiada. E até porque a Silmara tocou aqui no ponto importante, né, tem muita gente usando tarja preta, né, e a gente fala assim, pô, não vai sair nunca disso, e você está mostrando aqui pra gente que dá para sair sim. É totalmente possível. Claro que cada caso é um caso, mas o Ayurveda, ele tem um manejo excepcional nas doenças da mente e é totalmente possível. E quanto tempo demorou para você sarar do burnout? Bom, assim que eu saí da empresa, eu comecei a me cuidar, eu comecei a acordar mais cedo, eu li um livro na época muito bacana que chama O Milagre da Manhã. E nesse livro, ele mostra a história de várias pessoas, e eu me identifiquei muito, de que começaram a dormir cedo e acordar às 5h30 da manhã. Para meditar, para fazer suas orações e colocar o ritmo circadiano em ordem, né? Porque o que aconteceu comigo também, que me descontrolou completamente, além da questão hormonal e de tudo, é que eu não tinha ritmo circadiano mais, tipo assim, funcionando, né? Como tinha que ser. Eu ia dormir muito tarde, eu chegava tarde do trabalho, muitas vezes, então eu ia jantar muito tarde. Quando você come muito tarde, você não tem um sono de qualidade. Então, eu fui estudando na gastronomia, eu fui tendo contato com as especiarias, encontrei essa terapeuta Ayurveda, passei por uma consulta, comecei a ligar os pontos, que eu sou particularmente, sem modéstia, eu sou muito boa em ligar os pontos, né? Tanto que eu venho da farmácia para gastronomia, para terapia Ayurveda, para estética, e hoje, inclusive, no Ayurveda, como qualquer terapeuta, eu trato qualquer coisa, mas a minha especialidade é a pele, é o que eu amo tratar e que as mulheres sofrem muito, porque é a primeira coisa que você olha no espelho de manhã, né? É o seu rosto. E quando você vê mancha, acne, dermatite, etc., isso mexe muito com a autoestima. Então, eu comecei a estudar cada vez mais o Ayurveda para a minha autocura. Eu jamais imaginava que eu ia trabalhar com Ayurveda. E continuei cozinhando. Quando acabou a pandemia, eu já estava fazendo formação. Olha a doida. Eu estava fazendo formação como terapeuta Ayurveda para mim. Falei, eu quero ser minha terapeuta. Ninguém resolveu o meu problema, eu vou resolver o meu problema. E se eu tiver que me formar como terapeuta para resolver meu problema, eu vou me formar. E foi uma bênção, né? Porque quando a pandemia veio e acabou o negócio, eu tinha uma profissão ali para fazer uma transição. Já estava pronta, né? E eu comecei a montar um grupo de mentoria, que hoje a mentoria Reequilibre-se tem mais de 3.000 alunas em quase 30 países. Porque eu falei, eu consegui. Então eu vou passar esse bastão para outras mulheres, para elas tomarem as rédeas da vida delas de novo, da saúde delas, né? E eu comecei montando um grupo de 10 pessoas gratuito para ver como que essas 10 pessoas, ao final desses 7 dias, elas iam se comportar e qual seria... E tinha até homem no meio também. E a hora que eu vi os resultados, eu falei, gente, não é bom só para mim isso aqui funciona, isso aqui é bom. E aí eu comecei com essa mentoria, e aí como eu falei, eu sou bem louca, assim, eu vou estudar tudo, né? Agora eu estou fazendo pós-graduação em nutrição, estética e saúde da mulher,
porque eu gosto muito de cozinhar, então eu posto muitas receitas no meu Instagram e tal, para ajudar também a ter essa consciência, essa reconexão com a cozinha, de preparar o seu próprio alimento, e que é fácil, pode ser simples, não precisa ser complicado, para você parar de comer na rua. Doutora, você até falou aí, né? Queria comentar um pouquinho sobre saúde da mulher, né? Você estava conversando um pouquinho com a gente sobre como hoje em dia se atende pacientes com problema de libido, né? Nossa, eu achei incrível, mostra. Então, a gente tem um produtinho aqui, né? Uma novidade. A gente estava conversando. O Damilib. Silmara, fala um pouquinho pra gente. Damilib, ele vai melhorar a libido feminina. E ele é da damiana, de uma planta, né? E ele vai melhorar, liberar... Ou seja, é natural, ele é natural, saudável, não tem problema nenhum. E ele vai melhorar a liberação de testosterona livre. E ele vai melhorar a quantidade de dopamina. Então, ele melhora a libido de forma natural, né? Não, e é incrível. Tô apaixonada já, sem conhecer, porque meu público majoritariamente são mulheres acima de 35, né? Muitas acima de 40. E o que eu estava contando, né, antes para vocês... Que é o público também do nosso podcast. Acima de 40, que essa mulher que, né, tá empoderada, né, tá se realizando no trabalho, mas tem tantos problemas e tantas dificuldades, e por isso a gente pensou muito em você ver, né, dar esse depoimento pra gente, porque olha como você é exemplo. Né? Eu tô aqui emocionada com a tua história de que, cara, é possível, né, ter problema de saúde mental, né, ser uma super executiva e, de repente, não, isso não é para mim, vou dar... E fazer, né, uma transição depois dos 40, porque, assim, eu recebo nas minhas caixinhas de pergunta direto, falando assim, eu tenho 42 anos, eu tô super infeliz no meu trabalho e eu queria fazer uma transição, mas eu acho que eu tô velha para isso. Eu falo, por quê? Você vai morrer amanhã? Porque se for morrer amanhã, realmente não dá tempo. Agora, se você pretende viver hoje, né? Que a gente está, né, hoje em dias de blue zones, né? Sim. Onde pessoas chegam a 100 anos. Você não chegou nem na metade da vida ainda. E você vai fazer o quê? Você vai ficar arrastando essa infelicidade até quando? Porque você acha... Não precisa largar de uma coisa para fazer a outra, né? Enquanto eu estava fazendo gastronomia, eu estava estudando Ayurveda, né? Sim. Para mim, mas... Você pode muito bem fazendo essa transição de forma suave, né? E construindo isso no marketing. Hoje a gente está vivendo a era do marketing digital, onde você consegue alcançar pessoas que precisam do que você quer, do que você tem para entregar, né? Então, a melhor época para se fazer uma transição de carreira é hoje. E eu estava te perguntando, você que cuidou do seu Instagram, de tudo, né? Sim, na unha. Ela que construiu tudo. Então, assim, é possível. Você tem que correr atrás. E o que você falou também, que eu acho que é importante, você fez sempre terapia. Sempre, né? Sempre. Então, assim, o autoconhecimento te dá a base para poder fazer escolhas, né? É isso, é autoconhecimento. A palavra é essa, autoconhecimento, porque sem autoconhecimento a gente não sai do lugar. E sabe qual que é o problema das pessoas, assim, e eu me incluo antigamente nisso? Eu quero chegar lá. E aí você fica buscando onde que é esse lá, que a gente estava falando lá embaixo. Interessa onde é esse lá, você precisa sair do lugar que você está. Isso. Entendeu? Isso isso, você tem que dar o primeiro passo e sair, andar. Porque a partir do momento... Eu vou contar uma história muito louca para vocês. A gente adora, pode contar. Bom, antes, quando o food truck não deu certo, né, e a gente resolveu aí fazer marmita em casa mesmo, eu comecei a ter a planejar antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, já tinha até nome, Mala Eclética. Eu falei, bom, eu quero viajar, porque eu fui morar em Londres com 21 anos e ali o bichinho da mochila me picou, sou sagitariana, eu sou louca por viajar, então eu já viajei, como eu falei, mais de 50 países e eu tenho uma meta de dobrar a meta, né? Uau! E aí eu falei assim, vamos fazer dinheiro viajando, como tanta gente faz hoje, né? Sim. Tem tanto nômade digital, aliás, a perspectiva assim, do aumento da profissão de nômade digital daqui para frente é gigantesca, assim. Eu falei, então, vamos trabalhar com isso. Falei na época pro meu ex-companheiro. E ele me achava meio louca, assim, mas ele tinha também vontade, né? Mas, falando em movimento, nessa época eu falei que eu estava lendo o livro do Milagre da Manhã e meditando de manhã e pedindo a Deus um caminho e, né, que as coisas ali precisavam melhorar. Falei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pensando assim, se eu for
amanhã pegar a mochila e pôr nas costas, o que vai dentro dessa mochila? Eu peguei minha backpack, que eu amo minha backpack, coloquei em cima da cama e peguei no guarda-roupa e coloquei tudo que eu não abriria a mão das minhas roupas, que se eu fosse embora, ia comigo. E eu fui colocando essas roupas dentro dessa backpack. E o resto, eu botei em malas no outro quartinho, no guarda-roupa, fotografei tudo e vendi no Enjoei. Eu falei, aqui eu já faço a passagem. Uau! Legal, que legal! Nossa, muita coragem, o tempo todo você mudando tudo, Maluca. se planejando. Maluca. Mas porque eu falei tem assim... tudo uma lógica, né? Parece que é sempre... por mais que... Aí eu falei assim, o universo mudança. precisa ver que eu tô fazendo um movimento, que eu quero ir embora, que eu quero sair do lugar que eu tô. Pra onde eu vou, não tenho a menor ideia. Mas assim, universo, ó, eu tô aqui mostrando pra você que eu tô, tipo assim, me livrando do... abrindo espaço para entrar o que é novo, para movimentar essa energia e para onde eu quero ir. Eu quero sair desse lugar que eu tô. Que legal. Nessa época tinha quantos anos? 42, 43. Ou seja, é o que você acabou de falar. Você está começando a vida, não tem por que achar que com 40 e pouco, não dá mais para fazer nada. Imagina. Exatamente. Até porque hoje eu tenho 49 e eu acho sempre que eu tenho 30. Eu nunca lembro que eu tenho 49. E, né, Silmara, a doutora contou um segredinho pra gente que o importante, né? É o que a gente aparenta, né? Como a gente está se sentindo. Exato. Quando você tem mais de hoje em 60 dia, e se sente com 40, e isso é real hoje em dia, né? Hoje em dia, cada vez mais, a idade do RG pouco importa, né? Você a vida começa aos 50, a verdade é essa, tá? Nossa, eu falo assim, hoje de novo, né? Voltando à terapia. Eu acho isso, eu acredito nisso. Voltando à terapia, né? Que eu falei que é um assunto que eu quero muito falar sobre isso. Que quando a gente chega aos 49, 50, né? Quando a gente começa a ficar madura e viver tanta coisa, a gente começa a olhar para trás com crítica, mas não crítica no sentido negativo, crítica no sentido de falar assim, olha as escolhas que eu fiz e por que eu fiz essas escolhas. Então, uma delas, por exemplo, que tem muito a ver com a nutrição e com a autoestima, você escolhe relacionamentos que não dão certo porque não tinham a ver com você. Tudo bem, você viveu aquela história, você teve aquela experiência, a pessoa não é ruim, não é isso, não é sobre isso, mas por você não ter uma autoestima boa, né, você aceita coisas. É verdade. E eu vou te dar exemplos, não só meu, né, mas eu atendo mulheres todos os dias. Então eu tenho mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, porque o cara sabe que ela tem uma autoestima ruim e faz ela acreditar que ninguém mais vai amar ela como ele ama, e aí ela apanha dele, ou é traída o tempo inteiro, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, eu tenho uma que eu fiquei assim bem tocada, com problemas de pele no corpo todo, e aí o cara... Ela não tem coragem, ela só anda de manga comprida, então ela não tem coragem de se mostrar e jamais se entregar para outro cara. Então, ela fica mantendo esse relacionamento de 10 anos horrível. Ela tenta terminar e quando ele volta, ela acaba cedendo. Tá. Porque ela não tem autoestima e acha que ninguém vai querer ela mais. E assim vai com pessoas acima do peso, ou assim vai com pessoas que têm o rosto todo manchado. Sim. Essa falta de autoconhecimento, né, de discernimento. Quando a gente trata a mente no Ayurveda... A primeira coisa que a gente trata é o discernimento da pessoa. E quando a gente fica nessa nebulosidade, a gente perde o discernimento. Então, quando eu estava muito ruim do burnout, por exemplo, eu estava sem nenhum discernimento. Hoje eu vejo, mas eu tive que estudar para entender isso. Então... É verdade. O estresse, a estafa te deixa sem discernimento. Você não enxerga nada. E na medicina você não enxerga a saída. Alopática não tem nada que trate isso. Eu acho que a acupuntura trata isso. A medicina chinesa, né? As medicinas orientais. As medicinas orientais. Que quem vê o indivíduo como um todo, né? Sim. E não vai lá só medica, né? Aliás, nem medica. Então, a gente faz tratamentos com rotina. Então, eu só fui começar a me reconectar comigo, com a minha essência, com o que eu gostava de fazer. E isso me custou até um fim de relacionamento, né? Porque eu falei, eu não sei mais quem que eu sou, o que eu tô fazendo aqui. O que eu gostava antes? Por que quando a gente é mais nova, a gente sempre tá sorrindo, a gente sempre tá feliz e daqui a pouco a gente tá azeda e a chata do rolê? Ai, que mulher chata, mulher louca, né? Mas é porque a gente vai engolindo, tanto que quantas, assim, gente,
surreal o número de pacientes que têm problemas na tireoide, de tanto engolir sapo, de não digerir, né? No Ayurveda a gente trata tudo pela digestão, e não é só a digestão da comida, é a digestão das emoções também. Isso que eu ia te perguntar agora. Conta um pouquinho como esse tipo de medicina, né? É a medicina, né? É uma medicina, é o sistema de medicina mais antigo do mundo. Olha que bacana. Ele tem mais de 5.000 anos. Conta um pouquinho pra gente, por favor, assim, como é uma pessoa que chega com tantos problemas no seu consultório, qual é a conduta? Porque eu tô aqui, se puder, eu quero ficar com você horas aqui, porque é muito interessante. Mas conta um pouquinho pra gente, porque eu acho que o que você passou serve de exemplo para todo mundo. Se você começar uma consulta falando um pouquinho de você, a pessoa fala, não saio mais da doutora. Aliás, eu quero marcar minha consulta em breve. Mas você sabe que muitas pacientes chegam em mim, primeiro porque elas começam a conhecer a minha vida, minha história ali pelo meu Instagram, mas também por lives que eu faço, né? E eu conto essa história. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu precisei fazer consulta e exame de rotina agora, recentemente, e aí eu fui pelo plano. Eu cheguei na ginecologista, minha consulta era 9h10, era 9h20, desculpa. Eu cheguei 9h10 para fazer a ficha, 9h20 eu estava dentro da sala dela, 9h27 eu estava no elevador. Caramba. Meu Deus, ou seja... E quando eu cheguei no elevador, a secretária me chamou, volta, Fábia, porque ela esqueceu de pedir 3 exames. Eu fiquei tão chocada que eu saí com os exames meio assim. Eu fui lá, não só pela rotina, mas porque eu estou com 49 e minha menstruação começou a oscilar. Então, um mês atrasou, outro mês adiantou. Falei, a menopausa vai chegar. Sim. Né? Vou tá botando o pé aí. Então, eu quero ver como que estão os meus hormônios, né? Enfim. Quando eu estava no elevador, ela tinha esquecido de pedir os hormônios, né? Pra ver. Eu falei, gente, que loucura. Aí, né, aconteceu na semana seguinte com outro médico a mesma coisa. Eu falei assim, cara, que loucura, porque assim, é claro que as pessoas estão cada vez mais doentes, porque elas chegam na consulta e não generalizando, né, gente? Sim. Claro que tem profissionais e profissionais, tanto na medicina moderna quanto até na medicina ayurveda, que vão ter a sua atuação de uma forma diferente, mas é geral, tá? Porque assim, elas chegam, elas já passaram por vários profissionais e tudo é cirurgia. A endometriose, vamos tirar. Esterectomia total. Eu nunca vi tanto. É uma absurdo, é uma loucura. E assim, pacientes com complicações seríssimas de uma esterectomia total. E que assim, já chega... Quando eu tava com essas dores de cabeça, que eu cheguei no Einstein, no laboratório, para fazer no hospital no domingo à noite para fazer exames, que eles me pediram ressonância, não sei o quê. No dia seguinte, olha, tem um achado de exame aqui, pode ser como que chama? Fugiu o nome, mas... Aneurisma. Não, imagina, comecei a chorar ali, falei assim, gente, eu tenho um filho para criar, vou morrer. Procurei na hora um médico, passa por um médico, porque isso aqui é um achado, tem que ver, né, investigar. Primeiro médico que eu caí, um mercenário, ele já queria me fazer um cateterismo na cabeça naquele momento. Meu Deus. Só que como eu sou farmacêutica, trabalhei muitos anos na área de saúde, eu falei assim, cara, tem alguma coisa eu fiquei errada apavorada, mas eu fui procurar mais 3 opiniões, né? Sim, você nunca deve escutar o primeiro. Eu ia falar da importância da segunda opinião. Segunda, terceira, quarta. Porque a segunda é uma forma de a gente falar, mas é isso. Você não pode aceitar um diagnóstico sem pelo menos buscar o conhecimento. Não pode, porque o paciente tem direito de escolha. Claro. Né? E aí, só que aí eu falei assim, eu vou procurar médicos que eu confio para me indicar quem realmente é sério nisso. E os 3 que eu passei depois, falou, esse cara tá louco. Imagina. Não. Caramba. Então, assim, mas para dizer, né, que acontece uma empatia muito grande com os meus pacientes. Não só mulheres, é que a maioria são mulheres, mas eu tenho pacientes homens também, adolescentes que eu trato acne, mais idosos também, que adoro tratar idoso. E, enfim, eu escuto, né? Eu fico ali durante 1 hora ouvindo e perguntando sobre tudo. Então, eu vejo a língua, eu vejo a pele, eu pergunto tudo de como está o intestino, como sempre foi, porque até Hipócrates, o pai da medicina moderna, falava que tudo começa no intestino. Né? E o Ayurveda já falava isso há mais de 5.000 anos, que tudo começa na nossa digestão e na mente. Então, a digestão não só de comida, mas também das nossas emoções. Tudo que a gente não digere para a medicina Ayurveda se transforma em toxinas no nosso corpo. E cada um tem seu órgão de choque. Então, alguns vão
ter problemas na pele, outros vão ter problemas no estômago, outros, enfim, nos rins, e cada um vai ter. Só que está tudo conectado. Então, o Ayurveda, ele não vê você assim, você vai no gastro. Sim, tem algumas especialidades no Ayurveda, né? Pediatria, ginecologia, a cirurgia, mas está tudo conectado. A gente não olha, a gente olha, começa a entender a causa. No Ayurveda, a gente fala assim, o que causou tudo isso? Sim. Por que você está com esse problema na tireoide? E aí, a gente observa tanto a alimentação, quanto o histórico emocional dessa pessoa. E quando você chega aí, é muita história, né, gente? Muita história, né? É muita história, assim, de abuso na infância, de traição, de perdas muito importantes, de pai, de mãe, de forma trágica, inesperada, de problemas com filhos, né? Hoje em dia, a gente está passando por uma geração aí, quem tem filho, que é bem complicado. Então, nós, mulheres, a gente carrega uma carga muito grande, né? De ter que cuidar da casa, do trabalho, de filho, de dar conta de tudo. Dos pais, né? Dos pais, porque acaba... A gente tem falado acaba que a mulher que cuida, né? E a gente vai se colocando cada vez mais em último lugar. Esse é o problema, né? Sim. O que você considera fundamental, assim, de tudo que você passou, assim, um ensinamento que você possa contar pra gente, passar para quem, né, tá assistindo o podcast? O que você, sabe, uma dica sua? A minha dica, quem faz a mentoria comigo sai de lá que desde o primeiro dia eu martelo na cabeça, que eu falo assim, olha, se você sair desses 7 dias aqui com presença, você vai mudar a sua vida. O que é presença? Pro Ayurveda, a partir do momento... As doenças, elas têm 6 estágios. E quando você está no primeiro estágio, que é quando você começa a ter um dosha mais aumentado, e o Ayurveda, ele ensina pra gente que tudo que é matéria no universo tem 5 elementos. Ar, éter, fogo, água e terra. E esses 5 elementos são representados por 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha. E quando acontece ali a nossa fecundação, a gente tem mais ou menos proporção desses elementos. Então, tem gente que é mais Vata, tem gente que tem mais o Pitta, tem gente que tem mais o Kapha. São 7 tipos de natureza. Quando a gente tem presença, e o dosha começa a aumentar, então vamos supor, se eu sou Vata predominante, eu sou ar e éter, eu tenho excesso de ar no meu corpo e na minha mente, então eu assumo essas características biológicas. Então, o Vata vai trazer como o ar e o éter mais ressecamento, mais agitação mental, mais insônia, ressecamento intestinal. Quando a gente tem presença, o corpo ele fala assim, eu estou seco, eu preciso de uma comida quentinha, eu preciso de um chazinho. Mas geralmente vai lá e come uma salada crua à noite, ou toma um sorvete na hora que não deve, enfim. Mas a presença, tanto para você entender, para você escutar o seu corpo. Então, o corpo fala com a gente o tempo inteiro. Só que ele fala baixinho, e a gente não ouve. E aí, a gente só vai ouvir quando ele grita. Só que quando ele grita, você já está precisando de alguma intervenção, né? De alopatia, de remédio e tal. Então, o que eu gosto sempre de falar é, quando a gente tem presença e a gente ouve o nosso corpo, a nossa mente, o que a gente está precisando, seja descansar, seja o que comer, seja pausar, né? Tudo que eu precisava naquele momento que eu tive o burnout era pausar. Era desacelerar, né? E eu não ouvi. E se você não para o corpo, ele te para. Exatamente. E se você não tem presença, você não se coloca em primeiro lugar. No avião, para que eles falam? Você tem que pôr a máscara em você primeiro e depois na criança. Se você não tem saúde, como que você vai cuidar das pessoas que estão ao teu redor? E aí muita gente chega Quando chega em mim, e aí nessa transição para medicina Ayurveda, eu fiz um mapa védico, né? Porque a gente tem a astrologia ocidental e a gente tem a astrologia védica. E aí eu fiz meu mapa védico e na época que eu queria fazer a formação e nem sabia que eu ia trabalhar com Ayurveda, estava ali, faço ou não faço? Aí falava assim, as pessoas vão chegar muito doentes em você. E com tudo que você aprendeu e com tudo que você vai ligar da tua experiência, você vai poder ajudar muitas pessoas através da tua autocura. Falava exatamente isso no meu mapa. Então, é isso. O que eu percebi naquele momento? Que eu estava completamente desconectada da minha essência, de quem eu era, do que eu gostava. E que eu estava aguentando situações na minha vida que eu não precisava aguentar. Não tinha motivo nenhum para aquilo.
E eu tava ali empurrando com a barriga, porque eu não queria sair daquele quentinho ali, né? Eu tava tão cansada que eu não tinha força, né? Não tinha força para falar assim, chega. Então eu comecei nessa oração da manhã, nessa meditação da manhã, pedir esse movimento para o universo de novo, né? Porque até na medicina moderna isso tem nome, chama visão de túnel. Você começa a ficar realmente sem enxergar as possibilidades. Então, quando você começa a limpar a mente ela é igual um lago cristalino. Quando ele está paradinho, você enxerga o fundo. Só que você está com uma pedrinha nele, e as pedrinhas são os pensamentos que a gente não para de produzir 1 minuto, e a nossa cabeça não para 1 minuto. O meu mestre, quando eu fui para o Nepal fazer uma certificação lá de Panchakarma, que é uma das terapias mais importantes do Ayurveda, ele falava, né, se a gente reduzir a quantidade de pensamentos em 60%, a gente acaba com 90% dos nossos problemas. Porque a gente sofre por problemas que nem vão acontecer, mas que a gente cria, que acha que vai acontecer e não dorme por conta daquilo, né? Deixa eu interromper aqui um minutinho. Olha que interessante. Você falou da importância de você viajar ao mundo, que você ainda, né, tem a meta de dobrar os países que você já visitou, né? Super legal. Também faço essa meta da minha vida. E aí eu tô ouvindo você falar e pensando, nossa, você fez isso buscando conhecimento, né? Se aprimorando. Quer dizer, você foi para o Nepal para estudar o que você desenvolve hoje e com propriedade. Né? Então, não é só visitar os países. O tempo todo a sua viagem busca conhecimento, reflexão, né? Aprimoramento. Né? Super interessante. Me fala uma coisa, Fábia. E como você vê a questão dos suplementos, assim, no apoio, né? Com tudo isso que você está falando? Então, por exemplo, colágeno, que hoje em dia né, eu tomo colágeno todo dia, leio muito sobre isso, né? A gente tem alguns patrocinadores aqui no programa, como a Empório Magistral, a Galena. Hoje a gente trouxe um colágeno da Galena. A doutora Silmara pode falar um pouquinho, porque existem tipos de colágeno, né? Como o Verisol, a Galena está com uma novidade. Eu queria saber, a Silmara já fala um pouquinho, a gente vai fazer o nosso brinde com colágeno. Sim. Aqui o brinde é especial, porque tem que ser... com colágeno. A gente faz um brinde, a gente quer né, alguma coisa que remeta à saúde, né? O que a gente realmente acredita que é a proposta do nosso podcast, né? De longevidade, de ter convidados como você que falem, consigam enxergar que 49 anos é só o início, né? Ou o meio do caminho, né? Dependendo de como você visualiza isso, né? Como é, né, hoje na tua no consultório, né? Essa questão de suplementos, o que você acha importante, né? Porque hoje a gente sabe que questões como, por exemplo, menopausa, TPM, a gente pode usar suplementos, né? Tentar sair um pouco de medicação mais pesada, né? Como é que você pensa nisso? Eu adoro colágeno. Eu tomo colágeno todos os dias, mas eu tenho uma ressalva que eu deixo sempre clara. Primeiro, a pessoa precisa, e eu achei incrível esse shot por conta, né, que ajuda a parar de degradar o colágeno. Então, e não só com o shot, mas também com a alimentação. Porque o que acontece? Hoje as pessoas estão muito inflamadas. A maioria tem problemas de digestão. Então, elas não estão conseguindo nem quebrar ali o que elas comem para absorver o colágeno e fazer síntese proteica e cuidar do colágeno dela com o que você come. Então, eu acho super incrível suplementar o colágeno, principalmente o Verisol, que ajuda muito na pele. Ou seja, o que você tá... Mas eu quero que o cuidado, que ela ajuste a digestão dela para que o efeito disso seja muito melhor ainda. Seja potencializado. Porque senão ela vai culpar que o colágeno não faz efeito. Verdade. E, na verdade, é ela que não está com uma digestão boa e ela que não está com todas as funções boas ali no organismo dela. E Silmara, conta pra gente um pouquinho qual a diferença para esse outro colágeno que não é tão bom quanto o Verisol, enfim. Conta um pouquinho pra gente. Esse é uma novidade genuína, já coloquei aqui no meu, Genuine Life. Ele é um colágeno, peptídeos quebrado, é uma parceria, né? Porque a gente produz, a Empório Magistral produz, mas a gente tem os nossos fornecedores. E esse Genuine Life é da Galena, foi uma parceria da Galena com a JBS. É o que eu estava falando para a Fábia, é de origem animal, né? A gente não tem colágeno de origem vegetal.
E ele vai melhorar, vai fazer a sua suplementação de colágeno. E de proteínas. Então, é bem interessante tomar no final da tarde. 5 horas da tarde. Não sei se na Ayurvédica pode. Pode? Pode. 5 horas da tarde, porque já diminui aquela fome da noite. Então, você já vai se organizando para diminuir, você comer menos no jantar. Olha que Então, dica ela é bacana. bem interessante para você tomar às 5 horas da tarde. Você leva o sachê, coloca, né? A gente tem que tentar organizar a vida. Não ficar tão corrida, ao né? invés de comer um pão de queijo às 5 horas da tarde, Boa. tome um colágeno. Isso, perfeito. Aí você fica muito melhor, te ajuda na tua dieta, né? E na suplementação de proteína e colágeno, e vai melhorar a pele, né? Flacidez, toda essa parte aí que a gente corre Super atrás. importante. Te derrete no banho, né? nessa altura da vida. Mas você acredita que com esse equilíbrio interior a gente acaba também conquistando esse equilíbrio externo, que é uma Com pele melhor, certeza. A né? A melhora da pele- flacidez, enfim, de tudo que a gente se desespera, né? Quando passa dos 40, principalmente. Né? A pele a gente trata de dentro para fora. E aí, tudo que a gente faz de fora para dentro é perfeito. A né? Fábia curou o melasma dela, só com a Curei há mudança mais de de 5 anos. E eu tenho curado de, estilo de vida. de muitas pacientes que já fizeram todas as loucuras possíveis, imagináveis de hidroquinona. Eu não acredito que ainda tem médico que prescreve hidroquinona, sabe? Eu fico E passada. muito, né? Muito. Nossa. E agulhamento numa pele que é mais reativa e que pode piorar, né, ácidos, enfim, Sim. que dão aquela melhorada ali no começo e depois tem aquele efeito rebote horrível. Mas até a medicina tradicional, nos novos congressos, eles estão falando de fibroblasto e da mitocôndria, de você recuperar Sim. isso, que é a essência, né? A Sim. essência da mitocôndria é a essência da célula, onde acontecem as Nossa reações. fábrica de energia, De né? As fábrica de- fabriquinhas de energia. Se ela tiver descompensado, o melanócito vai produzir errado, né? Então, assim, aí vai gerar. Então, você tem que melhorar essa produção. É Sim. tudo no começo, né? Voltar para o começo. Posso, Gente, então- vamos fazer nosso brinde e o seu presente. Que tem um Ai, gloss. obrigada. Tem tudo aí. Adoro o presente da Empório Magistral, gente. Vamos fazer o nosso brinde. Vamos. Agradeço, Fábia. Foi uma delícia. Tá aqui. Obrigada. Agradeço, Obrigada. doutora. Obrigada Muito pelo obrigada. convite. Vamos provar. A doutora tem que provar para ver se gosta. Claro. Nossa, muito que gostosinho. Olha a delícia. corzinha dele. As vermelhas. Olha só que legal, azulzinho. Amei. É porque tem vários sabores, né? Esse Esse é o de. Ah, olha que legal. Vamos mostrar aqui. Qual é o seu, Fábio? Azulzinho, qual Ah, que é? que bacaninha. azulzinho, Mostra olha pra lá. vários Mostra pra aquela sabores, ó. câmera lá. Muito legal. Doutora, olha, super obrigada. A gente quer te agradecer tô muito feliz por Se estar pudesse, aqui. ó, a gente até passou do tempo, porque a sua entrevista foi incrível. Assim, uma aula pra gente, né? Eu sou muito estressada. A Silmara é um pouquinho mais calma que eu, mas também é a Ela mil. me deixa doida. É, Você imagina. E assim, a gente... Eu tento pegar no pé dela. É, Ela agora você escapa, pega no meu, mas depois ela... desse Não momento... vou voltar a fazer outra semana, mas eu vou fazer uma semana inteira, assim, sem fazer mais nada. Porque não adianta. Se a gente fica no dia a dia, eu já fiz 2 vezes a semana dela. Me ajudou muito, Fábia. Eu acho que já ajudou a me escutar muito e ela tem umas dicas de comida que ela faz nessa semana que são excelentes. Sim. E Olha eu vou que lançar bacana. um curso agora de culinária, de nutrição e culinária ayurvédica. Porque Mas eu não quero... né? Eu não quero... Não, a gente não encerrou, não. Então vamos encerrar. Vamos fazer isso que eu quero. Depois... É. Não, deixa ela contar rapidinho do Fala. curso, só Tá. pra ela se divulgar. Doutora, conta um pouquinho do teu curso. Tá, hoje eu tenho a mentoria Reequilibre-se, que é uma semana de detox ayurvédico, milenar, um protocolo milenar, onde a pessoa, em 7 dias, a gente vai cuidar dessa parte da digestão dela, tanto da comida quanto das emoções, e é o primeiro grande passo para ela se reconectar com essa essência, com o corpo e com a mente dela. A gente faz uma limpeza não só do corpo, mas da mente, dos 5 sentidos. E depois, e aí elas sempre saíam dessa semana loucas com as receitas e falando assim, a gente quer. E eu posto muito o que eu como no dia a dia no meu Instagram. E eu falei assim, vou fazer então de receitas. Só que eu falei, eu não quero fazer só de receitas, mais um. Eu quero ensinar a nutrição ayurvédica, os princípios, os alimentos que são incompatíveis na mesma refeição. Se você é mais dosha, se você tem o dosha mais vata, pita ou kapha, agravado em certo momento, alimentos que você deve evitar. Então, combinações de alimentos. E eu estou para lançar esse curso agora em maio. E é isso. Ah, que Olha, a gente vai legal. colocar todos os seus canais digitais, porque eu sei que você tem muitas coisas aí para divulgar para, né, a população ter acesso, as pessoas que estão buscando esse equilíbrio, né?
Se eu puder resumir assim, uma palavra que você me passou hoje, é equilíbrio, sabedoria. Sim. Gratidão por isso, Obrigada. doutora. E eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, Empório Magistral, Galena e Agimagem. Assim, a gente tem vários espaços bacanas de patrocínio. A nossa canequinha tem Agimagem, Empório Magistral. E você também pode ser um patrocinador do 2 a 2. E olha, super obrigada. Eu que agradeço. E, gente, compartilhem, assistam. Pessoal, assistam, compartilhem os nossos canais digitais e o 2 a 2 volta em breve. Obrigada, Silmara, e obrigada, doutora Fábia. Foi uma honra. honra. Patrícia, Até já. Fábia.